Houve um tempo em que o cheiro de carro novo era o aroma de uma conquista. Hoje, para muitos, tornou-se o cheiro de uma armadilha. Gigantes da indústria, donas de nomes que marcaram gerações de brasileiros, parecem ter perdido o rumo. Por trás do marketing milionário e das promessas de liberdade, esconde-se uma verdade sombria. Carros com defeitos crônicos, um pós-venda que te abandona e preços que insultam a sua inteligência. Como chegamos ao ponto em que marcas icônicas como Chevrolet, Volkswagen e a líder de vendas Fiat estão no centro de uma crise de confiança sem precedentes? Nós investigamos a fundo e criamos o ranking da decepção. Vamos revelar, da 7ª à 1ª posição, quais montadoras se tornaram as piores escolhas para o seu bolso em 2025. E um aviso: a marca que ocupa o nosso primeiro lugar vai te chocar. Não apenas por ser quem é, mas pelos motivos que vamos expor no final. Você não vai querer comprar seu próximo carro antes de assistir a isso. Nossa descida por esse abismo da decepção começa com uma marca que peca não por ser objetivamente ruim, mas por algo talvez pior: ela perdeu a alma. Em 7º lugar, Hyundai. Lembre-se da Hyundai que desembarcou aqui. Era a queridinha do Brasil. Desafiava as japonesas com um design arrojado e uma promessa de confiabilidade quase inabalável. Mas essa chama se apagou. A Hyundai de 2025 encontrou uma zona de conforto tão letal que simplesmente parou de lutar. Seus carros não são ruins, e é aí que mora o perigo. São fantasmas do que poderiam ser, apenas medianos. Não empolgam, não inovam. Mas o preço? O preço continua subindo como se estivesse entregando uma obra de arte. As provas estão nos números, que contam uma história de abandono. O Tucson, antigo objeto de desejo, hoje amarga vendas que são um sussurro no mercado, insistindo em uma plataforma antiga e um motor que já não impressiona ninguém em sua faixa de preço. O HB20, embora ainda venda, perdeu o brilho, engolido por concorrentes mais agressivos e modernos, enquanto seu preço flerta com o absurdo em versões que parecem ter parado no tempo. E o desrespeito aparece nos detalhes: componentes externos que envelhecem sob o sol, descascando, como se confessassem a economia feita no projeto. Some a isso uma desvalorização que pode chegar a dolorosos 22% no primeiro ano para um Creta. No fim, a Hyundai de 2025 não é uma armadilha óbvia, é um marasmo caro. Uma escolha sem brilho em um mercado que exige paixão. E quem não entrega paixão, entrega apenas um boleto. Em 6º lugar, Chevrolet. Aqui, a história sobre um rei destronado. Ecos de nomes como Opala e Monza assombram os corredores de uma gigante que vive uma crise de identidade profunda e perigosa. A Chevrolet, que já foi uma instituição, hoje vê sua coroa pesada e enferrujada. O Onix não é mais o rei. O Tracker não é mais a febre. E a marca enfrenta uma tempestade perfeita de vendas em queda e críticas cada vez mais ácidas. Os carros contam essa história. O Onix de entrada, beirando os R$90 mil, oferece um desempenho apenas burocrático, enquanto donos relatam o surgimento de um fantasma eletrônico, um módulo caro e problemático. O Tracker, que deveria ser o porto seguro da classe média, viu sua imagem derreter com preços injustificáveis e uma desvalorização tão brutal que modelos seminovos são anunciados com descontos desesperados. É o mercado gritando que a confiança foi quebrada. Mas o mais assustador é o fantasma que assombra a própria empresa, os rumores cada vez mais fortes sobre o fim da produção no Brasil. Ninguém quer investir uma fortuna em um bem que pode, da noite para o dia, se tornar um órfão de fábrica. A Chevrolet ainda carrega o peso de um nome histórico, mas esse nome está sendo minado pela instabilidade. E no mundo dos carros, incerteza é o caminho mais curto para o prejuízo. Em 5º lugar, Jeep. A Jeep não vendeu um carro, ela vendeu um passaporte. Um passaporte para a liberdade, para a aventura,
para um estilo de vida que colou no imaginário brasileiro como nenhuma outra. Uma ilusão genial. Mas toda grande ilusão tem um preço. E em 2025, a conta chegou. A realidade bateu na porta dos proprietários de uma forma espetacular e assustadora. O Renegade, o garoto propaganda dessa fantasia, virou o protagonista de uma litania de pesadelos mecânicos. Falhas no sistema de freios, panes elétricas intermitentes, câmbio errático. A lista que levou à investigação do Ministério Público é um verdadeiro festival de defeitos graves. E quando a aventura acaba na oficina, começa o segundo ato do drama, a manutenção. Uma simples troca de óleo tem preço de importado de luxo. Peças de reposição, uma fortuna. E a revenda, que era o trunfo da marca, virou pó. O antigo símbolo de status se transformou em um mico encalhado nos pátios, com uma desvalorização que beira o inacreditável. O Compass repete a receita, cobrando ainda mais caro. A Jeep precisa urgentemente entender que o brasileiro ama a aventura, mas odeia a que acontece entre a oficina e o gerente do banco. A imagem não sustenta mais a realidade. Em quarto lugar, Renault. Como uma marca que já foi sinônimo de escolha inteligente, se tornou um fantasma no mercado. A Renault de 2025 parece uma montadora congelada no tempo, oferecendo fósseis de uma era passada com uma nova camada de tinta e o preço de um carro do futuro. O Kwid, lançado com a promessa audaciosa de ser o SUV dos compactos, hoje é uma piada amarga que custa mais de R$80 mil, entregando fragilidade e um desempenho anêmico. O Duster, que ainda veste a mesma roupa de uma década atrás, tem a essência de um projeto que já deveria estar em um museu, com acabamento pobre e ergonomia duvidosa. Pior, a marca tem um calcanhar de Aquiles gigantesco. Sua rede de manutenção é um labirinto de peças caras e difíceis de encontrar, transformando qualquer reparo em uma caça ao tesouro. O pós-venda coleciona reclamações. A Renault se tornou uma armadilha da nostalgia. Ela te vende um carro de ontem com um preço de amanhã. E nesse negócio, quem vive de passado não tem futuro. Em terceiro lugar, Citroën. A medalha de bronze vai para uma marca que luta há anos contra a própria sombra. A Citroën tenta se livrar da reputação de bomba que a assombra como um fantasma no mercado brasileiro. O novo C3 foi sua tentativa de exorcizar esses demônios. Mas a promessa de uma nova era chegou com a alma de um carro de 2010, sem itens de segurança básicos e com um motor que mal dá conta do recado. Foi uma promessa vazia. E isso toca na ferida mais exposta da marca, o medo. O consumidor brasileiro tem medo da Citroën, medo da manutenção, medo das peças e pavor da desvalorização absurda que transforma a venda de um seminovo da marca em uma novela de meses. Esse medo não nasceu de nada, ele foi alimentado por um histórico de projetos abandonados que deixaram proprietários na mão. A Citroën pode até ter mudado a embalagem, mas o consumidor ainda teme o que está dentro. E enquanto o medo do prejuízo for maior que a atração pelo design, ela continuará sendo uma aposta para poucos e muito corajosos. Em segundo lugar, Volkswagen. Chegamos à medalha de prata e ela vai para um imperador que parece estar nu. A Volkswagen sempre se vestiu com a áurea de premium do povão, a robustez da engenharia alemã ao alcance de todos. Em 2025, essa imagem é uma fotografia desbotada. A crise da Volks é profunda. Ela cobra como se fosse uma marca de luxo, mas entrega uma qualidade que, em alguns casos, é vergonhosa. O sucesso de vendas do Polo Trek é um truque de mágica, sustentado por cortes de custo que gritam em cada peça de plástico rígido. E na ausência de itens básicos, é um pacote espartano a preço de ouro. Mas a traição maior está na famosa linha TSI, onde antes havia confiança, hoje há uma praga silenciosa de relatos de problemas crônicos em turbinas, embreagens e injeção, tirando o sono de donos que pagaram caro pela promessa de confiabilidade. O pós-venda, que deveria ser o refúgio, virou mais um campo de batalha,
com orçamentos inflacionados que destroem o mito do carro do povo.